44. Um juízo está em andamento. E a boa notícia que a palavra de Deus traz para mim e para você é que esse juízo está em andamento, mas nós temos um advogado. Eu queria terminar com o texto de 1 João 2:1. O que diz lá o autor, João? Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo. E qual é o adjetivo que é dado para ele nesse verso? Qual é o adjetivo que é dado para Cristo? O justo. Por que João diz que ele é o justo? Porque Paulo diz que não há um justo sequer. Não é isso que diz Paulo? Não há um justo sequer. Não há ninguém que faça o bem. Todos se extraviaram. A história de Acã é a nossa realidade. Eu e você vivemos assim, no mundo de pecado, e nós temos falhas. A nossa história é uma história de altos e baixos. Mas a boa notícia é que o Evangelho traz perdão, traz reconciliação. A boa notícia é que nós temos um advogado, e João diz que ele é o justo. Por quê? Porque quando o nome nosso nome é passado em revista, não é a nossa história que vai diante do tribunal, é a história de Cristo. E porque Deus não pode condená-lo, nós somos salvos, graças ao advogado. Não porque nós temos algo de bom para oferecer, mas porque o advogado tem. E há duas coisas maravilhosas sobre esse advogado. Primeiro, ele nunca perdeu uma causa. Nunca. Segundo, ele é o filho do juiz. E certamente o juiz não vai querer condenar o cliente do seu filho. Então quem tem Cristo, tem o perdão, tem a vida. O homem mais sábio do mundo escreveu: se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me ouvirá. Aquele que esconde o seu pecado, morrerá nele. Mas aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. A história de Acã é uma advertência para nós, para não termos pecados secretos, para não vivermos na prática do pecado. Há uma grande diferença entre você pecar e viver na prática do pecado. Como diz Morris Venden, nós pecamos, porque somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado. O pecado na vida do crente que foi salvo, ele acontece, mas ele acontece por acidente. E todas as vezes que ele cai por acidente, ele se levanta. Porque a palavra de Deus diz: 7 vezes cai o justo, mas 7 vezes se levanta. E o nosso caminho é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até um dia ser perfeito. Um dia nosso caminho será perfeito. Mas sabe qual caminho alcançará a perfeição? Aqueles que hoje não estão vivendo na prática do pecado. Aqueles que reconhecem seus erros. E aqueles que, quando o Espírito fala, ouve a voz do Espírito. Porque se o Espírito fala, e como Acã, nós não damos ouvidos ao Espírito, nós podemos chegar ao ponto que ele chegou. Pecou contra o Espírito Santo. Acã é mais um exemplo na Bíblia de alguém que pecou contra o Espírito Santo. De alguém que chegou num ponto onde a graça não mais podia alcançar, por falta de reconhecer suas falhas, seus pecados. Nessa noite, Deus vai dar a chance a você, se é que por acaso você tem algum pecado por ser confessado, algum ajuste por ser feito. Deus vai dar mais uma chance para você. Ele vai apelar ao seu coração, para que você abandone o pecado, porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Nós vamos ter uma música agora, e enquanto ouvirmos essa música,
Paulo vai cantar para a gente, né, Paulo? Enquanto Paulo cantar essa música, eu queria que você fizesse uma análise da sua vida pessoal. E se nessa análise você encontrar algo que você precisa colocar nas mãos do Senhor nessa noite, se você descobrir que você tem praticado algo que você sabe ser errado, mas quer pela graça dele abandonar e vencer, aonde quer que você esteja nessa igreja e nos acompanhando pela internet, você pode ficar de pé, aonde quer que você esteja, fazer a sua oração de entrega e clamar a Deus pelo perdão. E aquele que é rico em perdoar vai ouvir a sua oração.